Olha só, como que funciona? Isso é chamado de lei bifásica, tá? O que é a lei bifásica? É a lei de duas fases de atividade do sistema nervoso autônomo, tá? Isso vem da filosofia da medicina germânica, que trabalha em cima de uma área psicossomática muito respeitada no mundo, tá? Então nós temos o que? O sistema de agitação, que é chamado de simpaticotonia, que praticamente é um sistema que trabalha bem no decorrer do dia. Você está de dia, você está agitado, você está na correria. E nós temos o sistema do quê? Do parasimpaticotonia, que é o sistema do parasimpático, o sistema de reparação, de relaxamento, vocês já conhecem. Concorda? Certo? Aí quem inverte turnos, aí muda tudo, tá? Você já está com um sistema secundário, mas no decorrer de todo mundo, como que funciona? De dia eu estou agitado e de noite eu estou em reparação. Nas técnicas osteopáticas também, a craniana, as técnicas de motilidade e indução, você também estimula o parasimpático. Só se o seu sistema, que eu acabei de falar para vocês, se a sua reserva funcional, se o corpo não tiver boas reservas, se o parasimpático, se o sistema nervoso autônomo trabalhar normalmente, o que acontece? Catarse. Catarse. O que é catarse? Passa mal. Resolução. O que é resolução de conflitos? Resolução de autoprocesso. É como se o seu corpo, você fosse uma Ferrari, um carro novo, o que for, e o seu combustível está ruim. Quando você vai colocar ele para funcionar, você acelerou e foi querer ver o desempenho dele, se o combustível é ruim, o que acontece? Ele afoga, ele passa mal. Então aqui é a mesma coisa. Para o nosso corpo poder funcionar bem, você tem que ter os recursos básicos. Os recursos básicos são o quê? Nutrientes. Então tudo que é digestivo é bom. Fibras, frutas, legumes, verduras, proteínas da boa. E tira esse carboidrato ruim da nossa vida. Entendeu? Só isso. Então isso é uma dica. Então dieta paleo, né? Dieta paleolítica é bem interessante para o sistema de reserva. Tá? Então vocês ficam essa dica aí. Isso aí eu aprendi na formação de naturopatia e cai muito bem para você ter o quê? O contrapiso, o tratamento de base. É isso que os naturopatas falam muito, os europeus. Você tem que ter o quê? Tratamento de base. O que é a base? Tem que ter uma boa bioquímica para o sistema poder funcionar. Porque nós, na osteopatia, fazemos o quê? Estimulamos o organismo. Mas se o organismo não tem recurso, ele afoga. Como a Ferrari, por exemplo, que eu dei para vocês. Então, olha só. Temos o quê? Quando você acaba de se alimentar demais, o que acontece com o organismo? O que acontece com o organismo? Fica preguiçoso. O que ele entra na função de vagotonia. O 10º par craniano, ele estimula o sistema. Você já viu o trajeto dele, passando por todos os forames cranianos, o forame cranial, né? E fazendo o quê? O jugular, o occipital, e vem descendo por quê? Porque o órgão desce mesmo, pelo esôfago, não é isso? Lado direito e esquerdo, e vem fazendo essas bifurcações. E o que o vago faz? Ele faz uma reparação, ele faz o parasimpático. Então, vagotonia é sinônimo de parasimpaticotonia. Ok? Aí nós temos o quê? A fase de reparo. Então, você acaba de se alimentar, o corpo estimula o sistema vago parasimpático para você entrar em reparação. Ok? Por isso que não dá vontade de correr, de saltar, fazer atividade física, dá vontade de ficar quietinho, dar uma relaxada. Porque o fluxo sanguíneo aumenta o sistema digestivo pelo parasimpático, aumenta o sistema reprodutor, de relaxamento. E diminui-se o que? No sistema nervoso central, sistema musculoesquelético, diminui essas frequências. Né? Então o que nós temos? Nós falamos que o sistema parasimpático é um sistema de reparação, de cicatrização, de recuperação. São um sistema de condições fisiológicas do corpo. São condições de reparo. Esse ritmo é taxado como as leis, etc. de Hammer. São várias leis, são algumas leis que elas fazem esses processos de reparo, que não é o caso aqui. O que nós temos que entender então? A altura do gráfico aqui é a intensidade. Então o que é normal do nosso dia a dia? O corpo agitar e depois o corpo entrar em recuperação. Ele agita e depois ele faz o quê? Recupera. Então, vocês acham que a dor vem em que momento? Na agitação ou na recuperação? Exatamente. Por que é na recuperação? Se a recuperação não for bem sucedida. Essa é a minha palavra.
Se o nosso processo de recuperação não entrar na fase de agitação, ou seja, passou a fase de agitação, ele vai entrar numa fase pós-conflitual, que é chamada de PCL. E essa fase, depois que você agitou demais, o corpo tem que entrar em reparo. E para ele entrar em reparo, ele vai entrar na fase PCL-A e fase PCL-B. Ou seja, pós-conflitual A e pós-conflitual B. Aconteceu um problema? Fiquei muito nervoso, ou aconteceu um trauma, bateu, agitou o organismo. O que o corpo tem que fazer depois? Recuperar. E se a recuperação não tiver 100%, o que acontece? Dá alterações sensoriais, né? Funcionais, alteração do sistema neurovegetativo. A autorrecuperação do corpo desacelera, falar de forma bem simples. Então, o que nós fazemos? Quando você vai fazer técnica de indução, prêmio sacral, etc. e tal, entre outros, hipnose, meditação, você está estimulando o sistema de reparação. E o sistema de reparação, o que ele faz? Primeiro, ele entra na PCL-A. O que é essa fase? É uma fase chamada de exudativa. É uma fase que o corpo vai liberar todas as substâncias para poder inflamar. Porque o que não inflama não cicatriza. Então vai liberar estaminas, prostaglandina, neurotransmissores, hormônios, substâncias que fazem o processo inflamatório. E depois que ele entrou na fase exudativa, ele vai entrar no sistema de cicatrização. Aí ele vai entrar na PCL-B, que é a fase de cicatrização. Mais uma vez falando. O que vai ser essa fase de cicatrização? A fase de reconstrução. Entenderam? E a fase de reconstrução, ela quer ser o quê? É a fase que é chamada de PCL-B, que é a glória, né? Que é o sucesso do tratamento. Quando eu estimulei, né, a aluna aqui, o que foi feito? Ela estava em fase aqui, eu lancei ela para cá. Qual foi o sintoma que você teve? Rinite? Rinite. No módulo passado. Mais o quê? Rinite. Queimação, início de cistite, né? Intensa. No outro dia deu ânsia de vômito. Ânsia de vômito. Insônia, corpo dormiu. Eu estimulei a fase de reparo. E para ela poder reparar, primeiro faz o quê? O organismo ataca. E se você tiver uma boa reserva, se você os alimentos que eu te orientei, a dieta paleo e tudo mais, as suas catarses são bem menores. Porque na hora que você acelerar, o corpo consegue cicatrizar. Apesar que tem alguns casos, realmente a resolução sempre vai acontecer. Mas você pode fazer com que ela aconteça de forma mais leve. Então, e se a pessoa não tiver reserva nenhuma de parasimpático? Você vai fazer qualquer técnica, a pessoa pode vir passar mal ali. Deu uma crise ali no seu momento ou depois. Entende? Foi isso que eu falei, a gente batendo papo com um colega osteopata que estava com sua técnica de diafragma e a pessoa teve resolução. Não se sentiu bem, ficou catimbada. Entenderam? Pacientes minha também, que já tratou com os osteopatas, que eu comentei com você, que veio aqui e comentou isso para mim. Então, o que nós fazemos? É fazer o corpo entrar em agitação, isso é uma lei normal do corpo, e entrar em recuperação, passar a fase excitativa e passar a fase reconstrutiva. Isso é a lei normal do organismo, isso é a lei normal. Então, o que acontece no nosso dia a dia? Nós temos hiperestresse físicos, emocionais, conflituais, enfim, o corpo vai agitar e depois que ele passou a fase ativa de agitação, ele vai entrar na fase de reparação. E depois que ele entrar na fase de reparação, que é a PCL, que é a pós-conflitual, ele vai primeiro inflamar para depois cicatrizar. O que o corpo faz que fica em catarse, o que faz não ter o processo de autocura, tá? Ele agita, ele entra em reparação, ele inflama e ele não vai para essa fase. Ele volta para a agitação novamente, que é a chamada de crise epileptóide, ou seja, a releitura. Então, muitas vezes ele entra no processo de inflamação, mas ele não entra em cicatrização. Aí volta para a agitação. Ele entra na inflamação e não entra na cicatrização. E ele fica assim. Segundo Hammer, que é o fundador da medicina germânica, 3 meses em resolução dessa forma, nessa epifase, nessa releitura que eu te expliquei, nessa fase balanço, o corpo dá sintomas físicos. Tem gente que tem 3 meses, tem gente que tem 5 anos, tem gente que está em resolução a vida toda. Entenderam? Então, quando nós fizermos as técnicas de indução, crânio sacral, etc e tal, você vai estar estimulando o corpo a entrar nessa fase, mas também não podemos negligenciar que esse fator nutricional da reserva funcional, que agrada o sistema nervoso autônomo, simpático, principalmente o parasimpático, ganhe força, amplitude e frequência para fazer o quê?
entrar nessa fase. Entenderam? Entrou nessa fase, ele repara. Geralmente essas resoluções são noturnas, né? Então quando o cara está na madrugada dormindo, ele não consegue entrar no processo de reparação. E aí ele tem o passa mal, o mal noturno, obviamente no meio da noite, madrugada. Muitas vontades de ir na noturno, etc e tal. Aí que é aquela história que na hora do repouso o seu corpo sente mais dor. Entenderam? A lei de fase? Então aqui está explicando de forma bem tranquila o posicionamento, né, de todo o programa biológico do sistema de resoluções de conflito. Então isso aqui é um sistema normal. E para você ter essas atividades, para ter isso funcionando, não é aconteceu um conflito já ativou. Quando acontece um conflito, que ele chama de DHS, que é o Dick Hunter Syndrome, que ele colocou isso pela história do filho dele, que foi assassinado, e ele começou a analisar isso, que ele desenvolveu câncer no testículo, e a mulher ao mesmo tempo desenvolveu câncer de mama. E aí ele associou isso, ele já era oncologista, Dr. Hunter, e é um alemão, e aí ele foi fazendo esses processos, e fazendo a pesquisa dele, criou a doutrina dele. Enfim, moral da história, e para você ter isso ativado, tem que ser pelo menos 2 conflitos isso. Ou seja, como que é 2 conflitos? Aconteceu um conflito, ele só vai engatilhar, nós chamamos de pré-programa. Quando aconteceu mais outro conflito, o que acontece? No mesmo trilho, no mesmo sentimento, na mesma percepção, o corpo dispara. Então você pode acontecer de ter um conflito, né? Um conflito, ou você pode ter vários conflitos no decorrer da sua vida, ou até mesmo conflito intragestacional, em fase intrauterina, até a pré-concepção, né? Isso vai bem além. Você me entendeu? Como que funciona a lei de fase? Dúvida?